Estou aqui novamente no nosso canal, canal do YouTube para discutir questões importantes para o Brasil e da atualidade. Então, eu estou aqui, desta vez, o meu bate-papo é com Eti Sato, que é professor titular de Relações Internacionais na UNB, a Universidade Nacional do Brasil, e é um especialista também em questões de direito internacional. E vamos falar também um pouco do livro 25 anos de política externa, que o Eite já, pelo menos, deu uma olhada geral, porque é um livro de 500 páginas, não dá para você de um dia para o outro. E é um livro Certo. que é, vai estar disponível, ainda não está disponível nas livrarias virtuais, onde ele vai ser pago, mas depois eu vou dar para vocês o meu e-mail, porque eu posso providenciar a entrega ainda sem esse problema. Então, Eite, vamos falar sobre a guerra. Eu fiquei muito bem impressionado com seu estudo, né, com seu artigo, porque é uma perspectiva que é muito pouco utilizada. De, bom, existem as instituições internacionais, mas o que é que elas de fato podem fazer? E o que é que elas podem fazer numa situação de guerra? Né? E você mostra isso com muita clareza. É claro que a gente pode também discutir outros aspectos, mas nós não vamos discutir os aspectos morais, políticos, assim, imediatamente, né? Então, o que você me diz? Bom, em primeiro lugar, professor Guilhom, é uma alegria aqui, né, reencontrar, né, ainda que aqui nesse ambiente virtual. E também, antes da gente começar eu ir ao assunto, eu queria cumprimentar pelo livro, sabe, dos 25 anos de política externa, do qual eu tenho alegria, sabe, a satisfação de ter participado dele, né? Porque já é um volume que é o volume quarto, né? Volume de uma série, né? De coletâneas importantes sobre reflexão, né? Sobre o Brasil nesse contexto internacional. Acho que quem quiser ter uma entrada, né, nesse assunto deveria realmente adquirir esse livro, porque é um guia assim atualizado, né? E como eu gosto de história, né? Ele retrata as fases importantes pelas quais o Brasil passou, né? Nessas últimas 3 décadas do país. Aliás, muito mais do que as 3 décadas, né? Porque começa com 60 anos, né? O primeiro Exato. volume que foi na década de 90 e relatava justamente esse período, né? Desde a instauração vamos dizer, de um novo Brasil, né? Da década de 30. Bom, mas a respeito do tema, eu de fato assim sempre nos eventos internacionais sempre me incomoda um pouco a pouca atenção que se dá, sabe, às visões de mais longo prazo, né? Que envolve significados mais do que ações imediatas. Ações imediatas a gente está limitado pelos fatos, a gente pode ir muito pouco além daquilo que o quadro geral permite. Mas eu entendo que os grandes estadistas, né, pelo menos a história vem nos mostrando assim, foram aqueles que perceberam que, sob os fatos correntes, né, eles sempre há decisões e momentos em que o lado mais permanente, né, daqueles eventos terão alguma influência, né? Então, nesse sentido, é que eu comecei a pensar sobre esse ângulo desse conflito Israel-Hamas, né, que se desencadeou há um mês atrás, quase um mês atrás.
porque a primeira coisa que chama a atenção é o fato de que é algo meio estranho, uma guerra formalmente declarada contra uma organização, não é? Que, na verdade, não é um outro Estado nacional. Então, isso eu acho que nos leva a refletir sobre esse significado. E aí me ocorreu esse conceito, né, da chamada guerra assimétrica, que emergiu particularmente a partir da Guerra do Vietnã, porque os estudiosos de relações internacionais começaram a tentar buscar alguma explicação plausível para esse fato bastante fora, né, da ortodoxia, né, É, das abordagens. apesar de que essa é a visão dos fatos realmente como eles ocorrem, né? No Sim, formalmente, era uma guerra entre os dois estados, que é a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? E os Estados Unidos era apenas uma força que estava participando daquela guerra. É isso? Quer dizer, mas é, claro que, do ponto de vista real, era, no fundo, a guerra era contra o Vietnã do Norte, quer dizer, não era nem era contra o Vietcong, o que chama Vietcong. pois é. Então, tinha esse sentido, né? Mas agora nós temos. É interessante porque não há nenhum outro Estado do outro lado, a não ser, assim, de um lado os Estados Unidos, né? De outro lado o Irã, etc. Então, o principal é, quer dizer, acho que isso me chamou mais a atenção foi quando você disse, bom, sendo assim, o que é que tem a ONU a ver com algo que não são estados? O que tem a ONU a ver com isso? Quando se diz assim, a ONU está falhando, eu disse, não, a ONU faz a ONU fez o que ela pode fazer. Ela não pode dar ordens sequer a Israel, que faz parte, como é que ela vai poder dar ordens para o Hamas? Né? Então, como é que você explicaria isso? Pois é, isso é que fica, quer dizer, são coisas que não se encaixam. Talvez um comentário de pé de página, né? Mais para os nossos colegas acadêmicos, eu me habituei a me basear um pouco mais nos métodos mais antigos. Né? Então, acho, por exemplo, que a escolástica tinha assim, a grande virtude de fazer com que a gente tentasse perceber congruências e incongruências. Então, daí é que surge esse problema. Fala como é que uma, uma organização intergovernamental, né? Porque o nome técnico seria esse, porque os países membros são países membros. Né? Então, não há outra categoria. Então, a composição da ONU é formada de países membros. Então, como é que ela vai ter autoridade sobre uma organização que não é país membro, né, que se autodeclara o representante de uma comunidade, tá? E, por mais real que a comunidade seja, mas formalmente não existe. Então, qualquer decisão tomada não há como, quer dizer, há incongruência aí, né, nesse sentido é, de uma organização que de fato não pertence. E depois, então, obviamente, que levar para a ONU, a única discussão possível é debater sobre o que Israel deve ou não deve fazer. Não é? E aí, bom, enfim, então, isso é que chamou a atenção, quer dizer, do ponto de vista do direito internacional, é, é, como abordar esse problema é que também é que não está claro, porque, vamos dizer, do lado formal, se a gente olhar, né, a história dos últimos 2, 3 séculos mais recentes, né, nós vamos ver que a organização, né, do sistema de estados nacionais
foi um passo gigantesco no sentido civilizatório da humanidade, porque os estados nacionais passaram a ser responsáveis, né, por aquilo que ocorre com sua população. Então, o governante de um estado nacional ele pode ser responsabilizado, né? Agora, uma organização que não tem essa relação com a população, ela pode fazer o que ela quiser, né? Então, quer dizer, ela pode agir completamente fora da lei, quer dizer, não faz sentido nenhum um Estado organizado tomar reféns de um país vizinho, né? Porque o Estado organizado, o Estado nacional, não pode fazer isso. Então, acho que é um momento interessante de reflexão sobre esse ângulo. Não se pode desconhecer os fatos, isso é muito claro. Mas, então, como abordá-los? Aí entra esse papel, né, institucional, né, de longo prazo. Então, acho que é um momento em que o sistema de estados nacionais, de certo modo, está sendo posto em xeque, Sim, sim, porque como incorporar essa dimensão é que é o grande problema de longo prazo. sim. Eu vejo aí dois aspectos que são, tem a ver com essa congruência que você tá buscando. Um é que, desse ponto de vista, digamos, a escolha do conceito dos conflitos, né, por Israel foi completamente errada, no sentido de que foi prejudicial para o próprio Israel, né? Porque eles declararam uma guerra, e, ao declarar uma guerra, eles se colocam, teoricamente, dependentes de decisões dos acordos que eles têm com a ONU. Eles pertencem à ONU, a ONU protege eles, eles têm obrigações em relação a eles. Então, Israel se coloca, ao declarar guerra, segundo, ao declarar guerra, ela que participa da ONU por exemplo, de todo o direito de guerra que existe, as leis de guerra que existem, que são internacionalmente reconhecidas, eles se submetem também a essas leis. Enquanto que o Hamas, como ele não tem nenhuma obrigação em relação à ONU, nem tem nenhuma obrigação em relação à questão da legislação da guerra, ele não comete crimes de guerra nesse sentido. Por mais terríveis, por mais odientos que fossem, eles não entram nessa categoria, nem podem entrar, porque, nesse sentido, por exemplo, você condena e mata um cidadão, de acordo com as leis, mas você não pode fazer isso com o povo inteiro. E ali, ou o povo, ou uma parte do povo. Pois é, Por isso vem aquela ideia, não é genocídio. Não, do ponto de vista legal, não é genocídio. Mas você coloca essa questão, né? Porque não é uma guerra, ela é uma guerra assimétrica nesse sentido. Agora, outra coisa, talvez seja uma terceira, mas é que, quando se vê essa discussão na mídia em geral, e mesmo em grande parte da classe, enfim, dos professores, pesquisadores, etc., que tem. E quando eles falam de assimétrica, eles estão falando só na simetria do poder, do poderio, né? E, é, portanto, perdem esse outro sentido que, na verdade, é muito mais importante. A assimetria vai dizer que são dois atores completamente diferentes do ponto de vista das relações internacionais, né, e das leis internacionais, são completamente, porque é uma organização, seja uma organização criminosa, seja uma organização terrorista, mas é uma organização, ela não é um Estado, né? é, E o outro aspecto era o aspecto de que se fica tentando retirar da ONU e condenar, portanto, né? Por exemplo, o nosso presidente já disse que a ONU não presta para nada, por isso que ele quer entrar. É interessante, né?
porque ele diz a ONU não serve para coisa nenhuma, mas eu gostaria de entrar e ter o poder de veto. Esse poder de voto que ele realmente acha que é muito ruim na mão dos outros, né? Enfim, mas essa ideia de você dizer, não, a ONU está falhando, não, a ONU não está falhando, ela está falando do papel dela. Mais de 100 pessoas ligadas à ONU, às organizações da ONU, morreram já nessa coisa. Então, a ONU não está errada, não se pode pedir a ela o que ela pode fazer. Ela pode fazer, enfim, determinadas orientações gerais, colocar a sua máquina institucional para funcionar, mas ela não tem essa possibilidade, enquanto que são países que não estão diretamente envolvidos e que são aqueles que realmente têm algum poder de decisão, que é o exemplo agora da troca de reféns, né? Porque, na verdade, você tinha reféns de um lado e reféns do outro, né? Então, você Na realidade, prisioneiros, né? Prisioneiros de um lado e reféns do outro. e prisioneiros de guerra, né? Prisioneiros de guerra. Então, É, aí você tem uma situação clara em que é, países que sequer têm relações diplomáticas com os outros estão tomando decisões em conjunto. É isso? Porque é claro que o Catar não é. A gente diz Catar no Quatar. Aqui no Brasil a gente dizia antigamente Quatar, né? Mas, é. e aí a gente fica replicando os americanos e não pronuncia as coisas que eram nomes antigos de Portugal. É como, por exemplo, bom, enfim, deixa para lá, não vem o caso. Mas o que eu queria dizer é que não é o Qatar não é um porta-voz do Hamas. Ele é um ator importante em relação com o Hamas, mas ele tem relações políticas com o Hamas, mas não tem relações diplomáticas com Israel, né? Então, esse é um outro aspecto interessante. Você tem é, é, uma comprovação a mais da assimetria desta guerra, né? Mas Sabe, Guilherme, você está chamando a atenção para uma coisa que sempre foi uma certa preocupação. Eu até cheguei a ministrar, sabe, essa disciplina, organizações internacionais, e uma boa parte, né, do curso era dedicado a explicar o sistema ONU. Né? A outra metade era uma espécie de explicação histórica de como que a ONU surgiu. Né? E nisso embute o propósito da entidade, porque assim na imprensa em geral, né, na discussão mais generalizada e pública, que se pensa na ONU como uma instituição para resolver conflitos internacionais. Na realidade, a existência da ONU significa um grande passo, não nesse sentido, mas muito mais no sentido de ser uma instância permanente que tem um grande potencial de evitar conflitos armados internacionais. Né? Então, quer dizer, é uma instância permanente, então aqueles estados que têm tá com algum tipo de indigestão, né, alguma coisa, podem recorrer ao Estado. Então, nós nunca vamos saber quantos conflitos armados o fato de a ONU simplesmente existir sim, não evitou. Isso não aparece, porque os registros aparecem só quando alguma coisa não deu certo, né? Então, degenerou num conflito, então fica registrado ali. Mas não há como registrar, né, esse papel, que é esse papel permanente, né, da ONU. Então, de fato, né, em circunstâncias como essa da guerra Israel-Hamas, que é uma situação de crise
em que, tecnicamente, a ONU não tem os mecanismos adequados para pegar, abordar este problema e dizer, gente, aqui se soluciona, porque não faz parte da natureza dela. Claro, não, Quando se, quando se concebeu a ONU, toda aquela discussão de constituir o Conselho de Segurança e constituir o grupo do P5, esse elemento estava embutido aí, que há não, circunstâncias em que esse fórum multilateral, né, ele não vai ter à mão os mecanismos. Então, não fracassou nada, porque desde a não, sua criação, ela não foi criada para esse propósito. Então, acho que algumas manifestações políticas, né, de governantes e tudo, têm excedido, né, nessa direção. Acho que a ONU continua sendo uma organização extremamente importante, né? Inclusive um bom retrato do que de bom, aquilo que nós chamamos genericamente de, vamos dizer, quadro civilizatório do mundo melhorou. Fala, olha, ou mal ou bem, nós não tivemos grandes conflitos ao longo aí de 7 décadas. Isso não é não. pouco, não. Diga, professor, nós vamos ter que ir terminando, porque senão passa do nosso capacidade de reproduzir depois. Mas antes disso, eu só queria dizer que eu gostei muito dessa sua ideia de dizer a ONU, de lembrar isso. A ONU foi criada e tem mecanismo para evitar conflitos, mas não para resolver conflitos. E quando os conflitos Justamente. já existem, ela vai lá para mitigar. Ela não vai lá É, para acabar com o exatamente. conflito, vai lá para mitigar. É o que ocorre no Haiti, etc. É claro que o Haiti não resolveu muita coisa, mas teria sido ainda muito pior sem isso. Sem a ONU. Então, vamos ter que terminar. Aqui o professor Eiichi Sato, professor titular da UNB, Universidade Nacional do Brasil, e um dos pioneiros na criação do ensino de relações internacionais no Brasil. E eu queria, antes de terminar, lembrar a vocês que nós estamos lançando no dia 5, às 19 horas, um lançamento digital, quer dizer, online, onde os diversos debatedores vão falar online a respeito desse livro que espero que vocês comprem. Espero que vocês. Vou depois colocar nesse momento o meu e-mail, porque eu posso providenciar a venda desses exemplares. Mas logo, logo, vocês, por favor, corram para as estantes digitais, as livrarias digitais, para obter esse livro, que é um livro que teve a participação de 18 coautores, todos professores, pesquisadores, que vale a pena ler. Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima, Ed. Eu que agradeço.